Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos conceitos mais profundos e, ao mesmo tempo, fascinantes da fé cristã, a doutrina da Trindade. É uma ideia que está bem no centro do cristianismo, mas que, para muita gente, ainda parece um grande mistério. E a grande questão, aquela que deixa um nó na cabeça, é justamente essa. Como é que a matemática de Deus parece ser um mais um, que dá um? Parece um paradoxo, né? Desafia a nossa lógica com certeza. Mas vamos juntos desvendar como essa doutrina explica essa realidade. Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser este aqui. A gente começa com o paradoxo, depois define os termos, aí conhece cada pessoa da Trindade, vê um exemplo prático na Bíblia e, por fim, entende por que tudo isso é tão importante. Beleza, então vamos lá. Para começar, a gente precisa estabelecer o vocabulário básico. Entender os termos certos é, sem dúvida, o primeiro passo para desembaraçar esse conceito. Olha só, a definição central é essa. A doutrina da Trindade fala de um único Deus que existe em 3 pessoas. E o ponto-chave aqui, a parte mais importante, é que elas coexistem e trabalham em perfeita harmonia, especialmente no plano da salvação. E aqui está o ponto de atenção para entender a coisa toda. Os primeiros teólogos usaram 2 palavras gregas para não dar confusão. Ousia fala da essência, da substância de Deus. Nisso, Deus é um só. Já a hipóstasis se refere às pessoas, aos centros de consciência distintos, e nisso Deus é 3. Então, guarde isso. Uma essência, 3 pessoas. Agora que a gente já tem a estrutura na cabeça, que tal conhecer cada uma das pessoas divinas mais de perto? Assim, a gente entende melhor os relacionamentos dentro da Trindade. Primeiro, o Pai. Ele é descrito como a fonte, a origem dentro da Trindade. Mas atenção, isso não significa que ele seja superior em poder ou em divindade. É uma distinção de papel. Ele é aquele que planeja e dá o pontapé inicial na obra da salvação, enviando o Filho. Em seguida vem o Filho. E a palavra-chave aqui é gerado e não criado. Isso faz toda a diferença. Significa que ele não é uma criatura, mas que compartilha da mesmíssima essência divina do Pai desde toda a eternidade. O papel dele é executar o plano do Pai, se tornando a ponte, o mediador entre Deus e a gente. Ele é basicamente o rosto visível do Deus invisível. E para fechar, o Espírito Santo. Ele procede do Pai e do Filho, e a missão dele é aplicar a salvação que o Pai planejou e o Filho conquistou. Ele é a presença ativa de Deus no mundo e na vida de quem crê, convencendo, guiando e transformando. A teoria é super importante, claro, mas nada como um exemplo prático para fazer a ficha cair de vez. Vamos dar uma olhada num dos momentos mais incríveis da Bíblia que mostram a Trindade e o batismo de Jesus. A cena é o Rio Jordão. E o que acontece ali não é só o começo do ministério de Jesus. É uma das demonstrações mais claras da Trindade em toda a Bíblia. É o momento em que as 3 pessoas estão ali, distintas, presentes e agindo ao mesmo tempo. Isso aqui mostra a dinâmica de um jeito brilhante. Pensa na simultaneidade. O Filho está na água, sendo batizado. No mesmo instante, o Espírito Santo desce de forma visível sobre ele. E também, naquele exato momento, a voz do Pai ecoa lá do céu. 3 ações diferentes, 3 pessoas distintas, em um único evento divino. É fantástico. E aqui é o clímax, a declaração do Pai. Essa afirmação que vem do céu não só confirma quem é o Filho, mas também revela a relação de amor, de prazer, de unidade que existe dentro do próprio Deus. Ok, mas e daí? Por que toda essa teologia realmente importa no dia a dia? É o que a gente vai ver agora. A gente vai entender por que a doutrina da Trindade não é um detalhe teológico, mas o próprio alicerce da fé cristã. É interessante saber que, embora a ideia esteja na Bíblia, a linguagem precisa para falar dela foi sendo construída com o tempo. Encontros importantes, como o Concílio de Nicéia, foram cruciais para proteger essa doutrina de interpretações erradas que diminuíam a divindade do Filho ou do Espírito. Eles não inventaram a doutrina.
eles criaram uma linguagem para defendê-la. Sabe um jeito ótimo de entender o que uma coisa é? É entender o que ela não é. E essa tabela ajuda muito nisso. O trinitarismo não é triteísmo, ou seja, não é a crença em 3 deuses separados. E também não é unicismo, que diz que Pai e Filho e Espírito são só máscaras ou modos diferentes de um mesmo Deus, em vez de pessoas distintas que existem ao mesmo tempo. E agora a gente chega no ponto crucial. A doutrina da Trindade está amarrada, conectada de um jeito inseparável com a mensagem da salvação. Lembra? O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. É um trabalho em equipe. Por isso, de acordo com essa visão, negar essa estrutura trinitária de Deus é mexer na própria essência de como a salvação funciona. E a gente encerra com este pensamento poderoso. O jeito como Deus se revela para a gente como Pai, Filho e Espírito Santo é exatamente o mesmo jeito que Ele age para nos salvar. A revelação e a redenção são, na verdade, 2 faces da mesma moeda. No fim das contas, compreender a Trindade é compreender o próprio coração do Evangelho.